Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Que alegria! Mais um momento de adoração a Deus. Então, convido a todos para nos unirmos em oração, ouvirmos os louvores, prestarmos um culto de gratidão a Deus. Mais uma noite, iniciando nossa semana. Quero compartilhar um versículo que está em Salmos 121, do versículo 5 ao versículo 8, e diz assim: O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Então vamos ouvir a palavra do Senhor e desejo a todos uma boa semana. Até logo. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto, eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto, eu te exalto, Senhor, para sempre. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto, eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te Eu te exalto, exaltarei para sempre, eu te eu te exalto, exaltarei para sempre. eu te Eu te exalto, exaltarei para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Te agradecemos porque não somos merecedores do teu amor e da tua misericórdia, mas mesmo assim o Senhor cuida de nós. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos direcionando, para que no futuro próximo possamos nos encontrar de novo na nossa igreja e cultuar a Deus, e possamos também estar ajudando outras pessoas com ensinamentos da tua palavra. Esteja com todos. Perdoa, Deus, os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo.
pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos que não são membros da igreja, mas acompanham conosco os cultos que prestamos a Deus. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus, e a sua misericórdia sobre os sofredores. Vamos ler a passagem de hoje, que servirá de base para a nossa pregação. O texto diz: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículos de 16 a 19. O nosso tema é a igreja que nós amamos. Esse tema tem motivação em duas coisas. Primeiro, que é muito emocionante, agradável e inspirador ouvir os irmãos falarem porque amam a Igreja Moriá. Ouvimos os testemunhos de várias pessoas, dando os motivos porque amam a igreja. Este é um motivo para este tema. E o outro é que setembro está terminando, e setembro é o mês do aniversário da nossa igreja. Como nós ficamos distantes fisicamente, nós não preparamos um encontro afetivo, um encontro alegre, presencial, para celebrarmos o aniversário da igreja. Mas este é um mês de alegria para nós. A igreja completa seus 59 anos de existência. E ela é amada. Os irmãos amam a igreja. Nós amamos a igreja. E então o tema, a igreja que nós amamos. Na pregação que fazemos,
nós focalizamos uma ideia que é a ideia principal. Toda comunicação é uma expressão de ideias e a pregação é a apresentação de ideias. Mas há sempre uma ideia que nós consideramos primordial. E essa ideia é a ideia que deve ser gravada, ficar no nosso coração. E essa ideia central, repetindo, é: a igreja que nós amamos deve ser uma autêntica igreja de Jesus. Outra vez, a igreja que nós amamos deve ser uma autêntica igreja de Jesus. Vamos fazer alguns comentários sobre a igreja, antes de entrarmos no desenvolvimento do nosso assunto. Igreja cristã é uma comunidade de crentes salvos por Jesus, vivendo conforme as exigências do Evangelho. Pessoas salvas formam uma comunidade e vivem de acordo com as exigências do Evangelho. Uma igreja autêntica é aquela que sobrevive na forma original, como edificada por Jesus. Jesus edificou a sua igreja e deu a essa igreja uma forma, um jeito. A igreja autêntica, ela tem que existir na forma original. Então uma igreja autêntica que nós amamos, ela sobrevive da forma original. É a igreja original, como Jesus organizou. Também, no mundo dos negócios, aquilo que não for autêntico é considerado como um produto pirata. Há possibilidade de uma igreja ou outra não serem autênticas? Há. É possível que a igreja não seja uma igreja original? É possível. Nesse caso, então, podemos imaginar que uma ou outra igreja pode ser uma igreja pirata. Pirata é aquilo que não é original. Constatamos, então, existência de igrejas piratas. Nós, no entanto, temos que amar a autêntica igreja de Jesus. Quem aprecia o produto original, geralmente não se agrada do produto pirata. Gosta do original, não tem original, aparece o pirata, a pessoa não gosta. Quem gosta do original não se satisfaz com o produto pirata. A palavra igreja não aparece no Velho Testamento. Havia a ideia de uma comunidade de Deus, comunidade de Israel. Mas a palavra igreja não aparece no Velho Testamento. No Novo Testamento, aparece 110 vezes. E a primeira vez que aparece é nesse texto que nós lemos, quando Jesus diz para os seus discípulos que ele vai edificar a sua igreja. E 92 vezes ela define um corpo local de crentes. É uma comunidade estabelecida num local de pessoas crentes. A palavra igreja não descreve uma superestrutura eclesiástica, mas uma família. Quando eu falo que eu amo a minha igreja, eu amo a minha família eclesiástica, a família em Cristo. Por isso chamamos meus irmãos e minhas irmãs. Pessoas com as quais nós convivemos. Igreja é uma família. Nós amamos uma família chamada Igreja Evangélica Batista Moriá. Nesta palavra de hoje, eu quero então, prosseguindo, expor 3 qualidades ou 3 características da igreja que nós amamos. A primeira diz o seguinte: nós amamos uma autêntica igreja de Jesus que se submete
ao pleno senhorio de Cristo. A igreja que nós amamos é uma igreja autêntica. Nós não nos dedicamos a uma pirataria. A igreja original, a igreja de Jesus, e aqui explicando que essa igreja autêntica é uma igreja que se submete ao senhorio de Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Pedro falou para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para Pedro: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente pode discutir essa questão de 3 maneiras. Primeiro, apóstolo Pedro, por revelação divina, declarou o senhorio de Cristo. Nós podemos dizer que Cristo é o Senhor da igreja, mas originalmente foi Pedro que falou isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, Filho do Deus vivo, ele é o Senhor da igreja. Quando apresentei, há algum tempo, para a nossa igreja, o nosso organograma, que é o modo, a forma administrativa de ver a igreja, eu coloquei em cima, na cadeia de comando, Cristo. Ele é o Senhor. Abaixo, na cadeia de comando, abaixo do Cristo, a Assembleia, a igreja. E abaixo da Assembleia, o pastor. E abaixo do pastor, a liderança. Sendo que a liderança também faz parte da Assembleia. Então, a Assembleia acata o pastor, mas o pastor também acata a Assembleia. A Assembleia acata Jesus, acata o pastor acata a Assembleia e todo mundo acata Cristo. Jesus é o Senhor. Esta é a ideia que nós temos aqui. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não há outro para ser o líder da igreja. Então a igreja que nós amamos é uma igreja que está debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é aquele que cuida da igreja, aquele que é o Senhor da igreja. Jesus declara ser o edificador da igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. Eu tenho visto, e nós ouvimos muitas vezes essa palavra: fulano se sente o dono da igreja. Então muitas igrejas têm um dono. A igreja do fulano, a igreja do pastor fulano, a igreja do apóstolo fulano, a igreja do bispo fulano. A igreja é de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Porque ele disse: edificarei a minha igreja. Quem constrói a casa é o dono da casa. Eu não construí a igreja, então eu não posso nunca achar que a igreja é minha, no sentido de que eu sou o dono e o mandante. Eu não sou. Então Jesus disse: edificarei a minha igreja. A igreja é edificada por Jesus. Portanto, o Senhor da igreja é Jesus. Jesus é o dono da igreja. É o Senhor da igreja. É Ele que manda. É Ele que deve mandar. Mas também Jesus afirma que a igreja é sua. Ele diz: minha igreja. Eu posso dizer minha igreja no sentido de que é a minha comunidade que me acolhe. Não é o grupo que tem que me obedecer, mas é a comunidade a quem eu amo. Então Jesus afirma que a igreja é sua, minha igreja. Um comentário interessante.
A pretensão de qualquer pessoa de ser o Senhor da igreja é descabida. Jesus falou em outra passagem: desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos a tomam de assalto. Essa expressão é uma expressão muito interessante e ela é histórica. Porque havia naquela época os partidos políticos, que eram, às vezes, também partidos religiosos. A política estava misturada com a religião. É por isso que aquela sociedade não prevaleceu. Pois bem, esses partidos queriam formar uma guerra, criar uma guerra contra o Império Romano. Porque eles queriam ficar livres dos impostos, tomar posse das terras e serem donos do seu nariz. Eles esperavam o reino. Os partidos existiam. Quando João Batista convenceu as pessoas de que o reino estava chegando, as pessoas que queriam um reino violento tomaram espaço nesse reino. Por exemplo, o partido dos sicários. Os sicários eram violentos. Eles gostavam de matar. E eles matavam aqueles que não fossem judeus. Quando João falou do reino, eles acharam que agora era tempo deles matarem mais. Por isso Jesus fala que os violentos tomaram posse do reino. O reino que João Batista anunciou foi invadido pelos partidos políticos violentos. Eram os sicários, os zelotes, e mesmo os fariseus e os saduceus e outros grupos. Isso era muito preocupante nos dias de Jesus, porque isso levou à destruição de Jerusalém. Porque os violentos que tomaram posse do reino desenvolveram a violência até que houve a guerra contra Roma. E no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída e os judeus foram massacrados. O Senhor da igreja é Jesus. Ele é o líder da igreja. Mas o reino de Deus pode ser assaltado por partidos políticos, por instituições financeiras, ideologias várias. A igreja que nós amamos não é a igreja assaltada por violentos. Nós sabemos de igreja onde um pastor manda matar o outro. Onde a esposa, a pastora, manda matar o marido do pastor. Isso é o reino de Deus que foi tomado por violência. Essa igreja não é a que nós amamos. A essa igreja nós não amamos. Nós amamos a igreja cujo líder é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Em segundo lugar, nós amamos uma autêntica igreja de Jesus, a qual ele dá segurança contra a morte. Ao falar de fundar a igreja, ao falar sobre edificar a igreja, Jesus garantiu a sobrevivência da igreja diante da morte. O texto diz: as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As traduções antigas da Bíblia eram muito confusas nessa passagem, porque dizia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa expressão não tem sentido. A palavra certa não é inferno, é Hades. Quando Jesus queria se referir a inferno, ele usava outra palavra, Geena. Quando Jesus falava Geena, ele estava se referindo ao inferno. Mas aqui não é Geena.
é Hades. Pois bem, Hades formava a dupla com Thanatos. Thanatos era a morte e Hades era o mundo dos mortos. O que Jesus está dizendo é que as portas do Hades não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Quer dizer, a morte, o mundo dos mortos, o além-túmulo, não destruirá a igreja. Que a igreja vai prevalecer mesmo que exista a morte. Mesmo pessoas morrendo, a igreja não morre, porque a igreja prevalece. Eu, como indivíduo, evidentemente morro, mas a igreja que eu amo nunca morrerá, porque ela prevalece contra as portas do Hades. Precisamos fazer 2 comentários sobre esse assunto. Primeiro, o mais temível e poderoso inimigo da igreja é a morte, e está sob o domínio de Cristo. Jesus tem o domínio sobre a morte. O texto diz, as portas do além-túmulo. Hades é além-túmulo. As portas do além-túmulo não prevalecerão contra ela. Prevalecer significa ser mais forte. A palavra prevalecer na língua grega quer dizer ser mais forte. Jesus torna a igreja mais forte do que a morte, porque a igreja prevalece. Prevalece quem é mais forte. A igreja prevalece sobre a morte. Então Jesus torna, não é porque nós humanos somos mais fortes do que a morte, mas Jesus nos dá esse privilégio, nos dá essa condição de, como igreja, superarmos a morte. O outro argumento é que o controle de Cristo sobre a morte é total e definitivo. Para compreender esta parte, preciso ler Apocalipse 1:18. Lá diz assim, é a palavra de Jesus dirigida a João. João encontrou-se com Jesus, ficou muito assustado, e Jesus falou para ele, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. As pessoas naquela época, a crença popular era de que a morte e o mundo dos mortos formavam uma dupla apavorante. Hades, o mundo dos mortos, era considerado como um reino, o reino de Thanatos, que era a morte. Este reino era um reino fechado, com muralhas muito altas e um portão muito poderoso, muito forte. Era o mundo dos mortos. Thanatos, a morte, dominava nesse reino. Quer dizer, a morte domina o reino dos mortos. Constava nas narrativas que o mundo dos mortos era fechado por um imenso portão. E Thanatos, a morte, tinha a chave desse portão. A morte, Thanatos, andava pelas ruas, pelas vilas, andava pelas estradas e capturava as pessoas, levava as pessoas e trancava as pessoas no Hades, o reino da morte. Assim, Thanatos aprisionava aqueles que morriam no reino da morte. Para se conquistar um reino, é preciso invadir. É preciso invadir um reino ou um país para se conquistar. A morte de Jesus foi uma invasão ao mundo dos mortos. Ao morrer, Jesus invadiu o Hades. Porque também ele foi para o Hades. Ele também foi para o mundo dos mortos. Mas foi uma invasão, porque ele falou, eu dou a minha vida porque eu quero dar.
Então, quando Jesus vai para o Hades, ele não é levado da maneira como todo mundo era levado, mas ele doou a sua vida, ele entregou a sua vida. E entregando a sua vida, ele morre, e morrendo, ele vai para o Hades. Mas isso era uma invasão. De acordo com o que entendemos de Apocalipse 1,18, Jesus, indo para o mundo dos mortos, conquistou a morte, venceu a morte e tomou a posse das chaves do Hades. Então Jesus falou, eu tenho as chaves da morte e do além-túmulo. Isso é muito interessante porque todo o Novo Testamento fala que um dia Jesus vai promover a ressurreição. Então, Jesus tem a chave, ele vai abrir aquele portão, vai mandar todo mundo sair, vai dar um corpo novo a essas pessoas na ressurreição e destinará os salvos para o céu e os perdidos para o inferno. Aí sim, inferno é outra coisa que não é Hades. Hades não é inferno, Hades é o mundo dos mortos. O inferno será o destino daqueles que vão para a perdição. Pois bem, Jesus é o Senhor. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Há bispos poderosos, papas poderosos, líderes poderosos, mas nenhum deles tem a chave do além-túmulo. Nenhum deles pode abrir o Hades e tirar as pessoas de lá. Jesus é o Senhor, ele tem as chaves. Ele dominou a morte, ele venceu a morte, ele conquistou a morte e agora ele tem as chaves da morte e do além-túmulo. Nós precisamos pensar na igreja como aquela comunidade a qual Jesus garante vida e domínio sobre a morte. Eu te darei, Jesus falou, as chaves do Hades. E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Essa época é uma época boa para a gente refletir sobre isso, porque está morrendo muita gente. Está morrendo muita gente. A morte, ela ainda tem, o livro de Apocalipse diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Certo? Então Jesus venceu a morte, mas ela ainda tem poder. E as pessoas ainda morrem. E agora milhares de pessoas estão morrendo. Mas a igreja que nós amamos, a igreja que nós amamos, ela tem poder sobre a morte, porque a gente vai para o túmulo, mas Jesus vai nos tirar de lá, quando ele retornar do céu, no fim dos tempos, na parousia, na sua volta. A terceira característica da igreja que nós amamos é que nós amamos uma igreja, uma autêntica igreja, não é uma igreja pirata. Nós amamos uma autêntica igreja de Jesus, que se comporta segundo os preceitos do reino. Jesus falou para Pedro. É bom lembrar que aqui Jesus fala para Pedro, mas na passagem seguinte, no capítulo 18, Jesus fala para todos os discípulos, para toda a igreja. Então, a palavra dada a Pedro, depois passa a ser uma palavra para toda a igreja. Tá? Então, não é Pedro que tem as chaves, mas a igreja que tem as chaves. E o texto diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. As antigas traduções bíblicas diziam assim, o que ligares na terra, será ligado no céu. Isso dá a entender que a gente se comporta aqui e o céu é obrigado a aceitar o nosso comportamento. O que ligares na terra, será ligado no céu. Quer dizer, que a ideia que fica é que a igreja aqui pode fazer o que ela bem quiser, que o céu tem que autenticar. Mas não é verdade isso, por causa do tempo do verbo. O que se diz ali é, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Quer dizer,
o que a igreja, o comportamento que a igreja segue aqui, é aquele comportamento que já foi definido, que no céu já foi definido. Vamos compreender isso um pouco melhor. A igreja tem autorização para praticar ações inerentes ao reino. Receber as chaves significa liberdade de ação. Quando alguém tem as chaves, pode agir. E Jesus falou, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Receber essa chave, como estou acabando de dizer, significa autorização para agir. Como agência do reino. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é a agência do reino. Ela age em favor do reino. Ela atua em favor do reino. Então ela segue as normas do reino. Não é a igreja que determina as normas do reino. O reino que determina as normas da igreja. Então, receber as chaves do reino significa que a igreja tem autorização para agir. E eu coloquei 3 ações. Pregar, como Jesus fez, ensinar e socorrer os aflitos. É isso que já foi autorizado no céu. É essa ação que já foi autorizada. Então, quando você pregar, quando o crente prega, ele está fazendo algo que já foi autorizado no céu. Quando ele ensina a palavra de Deus, ele está fazendo algo que já foi decidido no céu, já foi autorizado. E quando ele socorre os aflitos, cuida de um doente, cuida de um enfermo, cuida de um pobre, ele está fazendo algo que já foi definido no céu. Então, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. A palavra igreja, na língua grega, é eclesia. Eclesia era uma assembleia, era um grupo de pessoas separadas em uma comunidade. Toda comunidade tinha a sua eclesia. Toda vila, toda cidade tinha a sua eclesia. Isso na cultura grega. Então eram escolhidos alguns cidadãos para prestar serviço à comunidade. Esses cidadãos eram selecionados, formavam a eclesia. Eles eram tirados da comunidade, separados, para prestar serviço à comunidade. Isso era a eclesia, os chamados para fora. Eles eram tirados da comunidade, formada uma assembleia para se dirigir à comunidade e prestar serviço. Então, na verdade, a eclesia era um grupo de trabalho. A igreja que nós amamos deve ser um grupo de trabalho. Por isso Jesus disse, eu vou te dar as chaves. Vai agir, vai trabalhar, vai pregar, vai anunciar. Você tem as chaves, você pode fazer. A igreja tem as chaves do reino. Ela tem autorização para agir, como Jesus agiu. Ele disse, Jesus falou, vocês vão fazer o que eu faço. Estão autorizados, aqui a chave. Vão lá e vão agir. Esse é o sentido da igreja. A igreja era um grupo de trabalho, uma assembleia de pessoas, uma comunidade, uma subcomunidade, que era separada para prestar serviço. Igreja, eclesia, é um grupo de trabalho. A igreja não é para ficar parada de braços cruzados. Jesus falou, eu vou dar a chave. Vão em frente, façam a obra. E em segundo lugar, a igreja deve se comportar de acordo com os preceitos do reino dos céus. Então, a chave significa possibilidade de ação. Agora, a autoridade para ligar na terra, para ligar e para desligar na terra. A igreja não liga nada no céu, nem desliga nada no céu. A igreja liga aqui na terra aquilo que já foi ligado no céu. Então, a igreja deve se comportar de acordo com os preceitos do reino dos céus. Conforme foi definido no reino, a igreja se comporta. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então a igreja é orientada a fazer aqui na terra aquilo que já no céu foi autorizado fazer, que faz parte
das orientações dos preceitos do reino do céu. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Presta atenção agora. Ligar e desligar significa praticar ações autorizadas. Desligar foi autorizado, ligar foi autorizado. Então, ligar e desligar significa praticar ações autorizadas. E não praticar ações que não foram autorizadas. O comportamento da igreja deve ser aquele que já foi definido no céu. O verbo está no futuro do pretérito passivo. Nós falamos de uma coisa que será realizada, mas é algo que já foi realizado por causa do tempo do verbo. Então, se a igreja prega, isso já foi autorizado no céu, que a igreja pregue. Se a igreja ama, isso já foi autorizado no céu. Foi autorizado no céu, que a igreja ama. Então, nós falamos de algo que vai acontecer, mas, na verdade, o tempo do verbo indica aquilo que já aconteceu. A igreja, portanto, não deve se comportar segundo o protocolo próprio, nem segundo o protocolo do mundo. A igreja deve se comportar de acordo com o protocolo definido no reino dos céus. O protocolo é um conjunto de condutas recomendadas para se alcançar um determinado objetivo com sucesso. Um cirurgião, para fazer um transplante de coração, ele segue um protocolo. O que ele precisa fazer? Um mergulhador que vai procurar alguma coisa no fundo do mar, segue um protocolo. O protocolo, como entendemos hoje em dia, é esse conjunto de orientações. E o protocolo da igreja não é dela, não foi a igreja, nós humanos, que criamos a nossa norma de conduta. A igreja que nós amamos segue a conduta determinada pelo protocolo do Evangelho. Essa é a igreja que nós amamos. Nos dias de hoje, não somente nos dias de hoje, através dos tempos, a igreja teve a tentação, sucumbiu à tentação de querer criar normas de conduta. E eu quero dar 3 exemplos de como isso acontece. Com relação ao poder político, Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Falou isso para Pilatos. Então, quando a igreja quer enfatizar bens materiais, riqueza, poder, ela está violando o protocolo. O protocolo da igreja é que a igreja vai valorizar o reino eterno. A igreja não existe para criar estruturas de poder aqui no mundo. Quando a igreja se torna uma estrutura de poder, ela está fora do protocolo. Está tomando cloroquina. Entendeu? Não é o protocolo autorizado. Com relação aos bens materiais, Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis tesouro na terra. Mas a igreja muitas vezes segue a tentação de ser um instrumento de enriquecimento para muitas pessoas.
É lugar onde corre muito dinheiro e muita gente fica rica. E a ganância é estimulada como se fosse uma coisa correta do reino. Jesus não criou uma igreja para ser gananciosa, querer bens materiais, riqueza, casa na praia, iates, aviões, helicópteros. Essa é uma igreja pirata. Porque está fora do protocolo, está fora da originalidade. Com relação à fama e à grandeza, Jesus falou assim: quem quiser ser grande, torne-se escravo. Então, hoje em dia as pessoas querem usar a igreja para engrandecimento. Líderes políticos querem usar a igreja para fortalecer sua posição política. Líderes religiosos querem usar a política para fortalecer o seu poder na igreja. Isso não está no protocolo do reino. Isso é protocolo próprio, que as pessoas inventam e criam. A igreja que nós amamos, ela segue o protocolo de Jesus. Não ajunteis tesouro na terra. Aquele que quer ser grande vai cuidar dos outros. Não vai ficar pelejando como fizeram nos dias de Jesus, aqueles cristãos, aquelas pessoas, não cristãos, mas pessoas que queriam usar o reino de Deus para riqueza e poder. Bem, vamos concluir com as seguintes palavras. Assim como Cristo ama a igreja, também nós devemos amar a nossa igreja. A igreja que nós amamos tem um Jesus que é o nosso verdadeiro Senhor. A igreja que nós amamos não é liderada por políticos, por forças ideológicas ou poderio econômico. Como nós cantamos, o nosso general é Cristo. O presidente não é líder da igreja. Não compete a ele convocar jejum, convocar oração, não é isso. Quem deve liderar a igreja é Jesus através dos humildes servos dele. A igreja que nós amamos é formada por crentes que não se apavoram diante da morte, porque sabem que o nosso Senhor controla as chaves da morte e do além-túmulo. A igreja que nós amamos não se submete a preceitos ou protocolos do mundo. Em questão de conduta, em questão de espiritualidade. Nosso protocolo foi elaborado no reino do Pai. Qual é o apelo? Continuemos amando nossa igreja, amemo-la mais e mais, e assim glorificamos ao Pai e glorificamos o Filho. E que Deus abençoe a nossa igreja e que o amor de Deus também seja percebido por nós. Amém. No mês de setembro, celebramos mais um aniversário da nossa igreja. São 59 anos funcionando a todo vapor. Este ano, um pouco diferente, não é? A saudade dos cultos e encontros presenciais está cada vez mais forte. Nossa prudência com a saúde dos irmãos devido à pandemia tem pagado um preço. O preço da saudade. Saudade dos nossos encontros. Saudades dos beijos e abraços. Saudades de cantarmos juntos. Saudades de nos olharmos face a face. Saudades de ver nossas crianças louvando a Deus. Saudades da nossa comunhão.
Saudades de celebrar a ceia do Senhor. Saudades da festa de recepção de novos membros. Qual é a vontade da igreja sobre a profissão de fé? Rafael. Então, os irmãos são sobre a conversação. Os que são a favor não aplaudam, mas falam. Saudades de dançar juntos. Saudades de orarmos de mãos dadas. Saudades das conversas em grupo. E o nosso lanche, saudade! As frutas, os lanches, os bolos. Saudades de ver as crianças aprendendo e se divertindo juntas. Saudades das homenagens. Saudades das grandes rodas. Saudades das nossas festas. Saudades do coro da Igreja Moriá. Saudades dos eventos evangelísticos. Saudades de olhar nos olhos do pastor Elias. Saudades de ouvir cada pedido de oração olhando para cada rosto de cada irmão. Saudades de ver os bebês sendo apresentados. Saudades de entregar a nossa vida em moeda juntos. Saudades da irmã Irene dizendo: vira para o irmão aí do lado e diz assim para ele. Saudades de ver os adolescentes se esforçando para ir aos encontros. Saudade dos sorrisos dos irmãos da recepção. E a saudade da nossa festa de aniversário. Bolo, coxinha, refrigerante. Mas não podemos esquecer do que estamos vivendo neste tempo. Foram mais de 30 famílias visitadas pela terceira idade. Dezenas e dezenas de quilos de alimentos ofertados aos necessitados. Ouvimos nos cultos online há mais de 30 pregações e palavras. Dentre elas, ouvimos pregadores do Rio de Janeiro, da França, dos Estados Unidos. Quanta oportunidade boa! Isso fora os nossos irmãos e pastores que tanto nos ensinaram. Foram mais de 15 irmãos que tivemos a oportunidade de ouvir e aprender com eles. Ouvimos lindas canções enviadas pelos irmãos e pudemos nos aconchegar nelas. Os momentos de oração foram um conforto no momento da angústia. O desafio trazido pela irmã Expedita nos possibilitou ver, ouvir e orar com os irmãos diariamente. Foram dezenas, centenas de mensagens trocadas entre irmãos, orações, palavras de apoio, gente vibrando junto. Não dá para reclamar deste aniversário. A gente tem uma coisa de sobra. O amor, ele está e esteve em nós o tempo todo, em cada ação nossa neste tempo. É por isso que neste aniversário queremos lembrar que, apesar da distância física, somos um. E somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor.